Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live aqui no nosso canal da Exame Research. Eu sou Arthur Mota. O nosso conteúdo de hoje é a agenda econômica do Congresso, como vocês podem ver aí na descrição. E para a gente conversar sobre esse assunto, trouxemos aí dois craques, Carlos Andreasa, que é colunista, jornalista, comentarista aí sobre política, e o Murilo de Aragão, que é também advogado e cientista político da Arco Advice, duas feras, e para me ajudar nesse desafio, para tentar tirar o máximo possível de informação, análise e experiência, eu tenho a Iana Ferrão, que é economista do BTG Pactual. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos aí por esse bate-papo, sobretudo aí em semanas aí tão agitadas na agenda política do Congresso, tão importante aí, movimentando o mercado, expectativas. Então, primeiramente, aí, boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Para começar aqui, eu vou deixar a Iana fazer a primeira pergunta, aí, a primeira provocação, para a gente dar o nosso pontapé inicial. Iana, a bola está contigo. Obrigada, Arthur. Boa tarde a todos. Obrigada, Murilo e Andreasa, por participarem dessa live com a gente. Obrigada, Arthur, pelo convite para mediar essa conversa junto com você. O grande destaque no meio político nos últimos dias foi o anúncio pelo governo de que o seu novo programa social, o Renda Cidadã, seria financiado com recursos de precatórios, que seria uma solução muito ruim. Mas depois da forte reação negativa do mercado e das críticas a essa solução apresentada, o governo e os líderes do Congresso afirmaram que iriam reavaliar essas fontes de custeio do programa. No entanto, segundo o noticiário de hoje, essas fontes alternativas não devem constar no relatório da PEC emergencial, que deve ser entregue pelo senador Márcio Mitar na próxima semana. E isso porque o presidente Jair Bolsonaro teria reafirmado hoje que não vai dar aval a propostas polêmicas de financiamento do programa antes das eleições municipais. Então, o relatório da PEC, que deve ser entregue na próxima semana, deve conter apenas as linhas gerais do programa Renda Cidadã, sem especificar as suas fontes de financiamento, que seriam discutidas depois das eleições municipais. Então, eu gostaria que vocês começassem falando sobre esse tema, sobre quais as mensagens e implicações a gente pode extrair do anúncio da medida, seguido do recuo do governo e dessa alternativa de anunciar o programa e deixar para tratar das fontes de financiamento em um segundo momento, só depois das eleições municipais. E também gostaria que vocês falassem sobre quais as alternativas de custeio são mais prováveis, são mais prováveis de serem aceitas ou mais viáveis de avançar politicamente. Eu gostaria de começar hoje com você, Andreasa, por favor. Ok, Ana, obrigado a todos pelo convite, obrigado pela presença, um abraço especial ao Murilo, de quem eu sou grande fã, não que ele seja velho, mas ele poderia ser meu pai. Eu sou vivo. Então, exatamente. Eu acompanho e leio o Murilo há muitos anos, e ele sabe que a obra dele foi muito importante na minha formação, no modo de ver e conhecer especificamente essa dinâmica de Brasília. Bem, Iana, sobre a matéria do momento. Para mim está bastante claro que o programa Renda Brasil, Renda Cidadã, chamem quanto quiser, como quiser, que esse programa virá. Esse programa não está em xeque. Esse programa, eu diria mesmo que é um fato consumado. Existe uma demanda para ele. A demanda foi estabelecida pelo auxílio emergencial. O auxílio emergencial revolucionário fez ser mapeado um imenso volume de brasileiros que inexistiam formalmente para o Estado. Sem o auxílio emergencial,
a situação econômica do país também, em termos de consumo, seria terrível. É possível dizer que nós estivéssemos à beira do caos, sob risco de colapso. O auxílio emergencial foi decisivo. O auxílio emergencial determinou a demanda para que o Renda Cidadã venha, e esse programa virá. Também tem a dimensão político-eleitoral, para além de ser um programa necessário que amplie, não apenas em valor, mas em volume, aqueles beneficiários do Bolsa Família, tem um componente político-eleitoral. Esse programa ofereceu para Jair Bolsonaro, sob o guarda-chuva da pandemia, as condições perfeitas para que ele operasse uma espécie de mudança de pele, né? Em certo sentido, se fazendo ver aquilo que ele é mais explicitamente. E o Jair Bolsonaro é um líder corporativista com um discurso que não tem nada de conservador, é um discurso reacionário, mas com uma formação populista, né? Não se pode chamar, por falta de projeto, Jair Bolsonaro de um desenvolvimentista, né? Como havia no período do período militar. Jair Bolsonaro não apresentou até agora um projeto de desenvolvimento do Brasil que nos autorizasse a chamar de desenvolvimentista, mas ele foi formado não é exatamente a palavra, ele foi influenciado, a sua cabeça, a sua modesta visão econômica foi formada no período do milagre brasileiro. Jair Bolsonaro era um oficial, um militar recente, começando a sua carreira nos anos 70, começo dos anos 80. Ali se formou Jair Bolsonaro. É uma formação muito importante. É a formação majoritária do seu governo, é a formação do Tarcísio de Freitas, é a formação do general Heleno, é a formação dos militares que estão no governo. É muito difícil que esse conjunto de circunstâncias formadoras da persona Jair Bolsonaro e também as circunstâncias formadoras do movimento que o elegeu, com a ascensão, aí sim, de um movimento reacionário, que é instável, gerador de instabilidade, bastante imprevisível, condições adversas para um programa reformista estrutural. Era muito difícil acreditar na conciliação do que seria a agenda do Paulo Guedes com isso que Bolsonaro sempre foi. Nunca acreditei na viabilidade disso. Talvez esse momento que nós estamos vivendo agora, de verdadeiro impasse para alguns, a meu ver, a gente já passou do momento de impasse, o governo já fez suas escolhas, né, e não são as escolhas da agenda de Paulo Guedes. Talvez sem a pandemia isso só viria a se apresentar para nós um pouco mais adiante, talvez no ano que vem, mais próximo do processo eleitoral, mesmo Jair Bolsonaro estando há muito tempo em campanha pela sua reeleição. Mas a fato é que a pandemia, numa espécie de nova convenção social, por maior participação do Estado, por indução da economia, por um Estado mais presente, estabeleceu um novo pacto social, uma nova convenção social, que Jair Bolsonaro surfa, associado ao seu projeto eleitoral, com um discurso que se pode chamar não desenvolvimentista, mas de populista. Jair Bolsonaro está no momento em que o seu populismo aflora, ele sempre foi, mas aflora, e faz com que ele, inclusive, possa abrir mão daquela sua base sectária, né, chamada base ideológica, porque ele se sente confiante com essa mudança com essa troca de pele e com mudança de base social. O auxílio emergencial, nós já falávamos sobre isso há alguns meses, né, Murilo? O auxílio emergencial criando condições para que o presidente encontrasse uma nova base social. Ele perdeu alguma coisa na classe média com a crise da pandemia, com o modo como enfrentou a pandemia. Acho até que já recuperou, mas ele perdeu no episódio Mandetta. Ele foi muito habilidoso no discurso, o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que, em termos discursivos, ele venceu a pandemia. Depois houve o episódio Moro, que era bombástico. Eu nunca dei essa dimensão toda. Eu nunca acreditei no Moro como uma força política sem a plataforma do Estado, sem uma toga, sem um ministério para ser seu. Eu acho que isso tende a se verificar com o tempo. O fato é que o presidente viu que ele trocou de base social, encontrou uma base, aquela beneficiária, não apenas isso, mas beneficiária do auxílio emergencial, se sentiu à vontade para avançar,
na sua agenda, na sua campanha, tudo isso para dizer, Iana, que o Renda Cidadã virá. Ele é fundamental, ele é o futuro do Jair Bolsonaro, é o investimento, é o principal ativo da sua campanha eleitoral, e tudo mais constante. O Bolsonaro é muito forte, inclusive com a desculpa de dizer que não foi possível fazer as reformas em função da pandemia. Ninguém poderá dizer que ele está mentindo, né? A pandemia mudou mesmo a convenção social entre nós. Então, o Renda Cidadã virá. O que está em xeque para mim, eu queria ouvir muito o Murilo sobre isso, o que está em xeque para mim, portanto, não é o Renda Cidadã. De algum lugar virá o dinheiro para financiar esse programa. O que está em xeque para mim, questão de tempo, talvez o tempo até o final da presidência de Rodrigo Maia à frente da Câmara, é o teto de gastos. Há uma pressão muito grande, não para o fim do teto de gastos, mas para uma reforma desse teto, para uma revisão desse teto, para que esse teto seja flexibilizado. E, do ponto de vista do governo, eu usei essa palavra hoje no meu artigo e falei no rádio também sobre isso, quero tentar ser mais delicado aqui, mas há uma covardia do governo no enfrentamento dessa questão, porque eu vejo o governo soltar muitos balões de ensaio, ou usando agentes do governo para levantar possibilidades esdrúxulas de financiamento do Renda Cidadã, ou usando parlamentares em busca de holofote ou interessados em se associar ao governo para plantar nesses parlamentares também possibilidades inaceitáveis de financiamento do programa, como foi o caso recentemente do senador Márcio Bittar, especificamente você fez referência à inacreditável ideia de usar dívida da União transitada em julgado para financiar um programa social. Tentaram requentar o Fundeb, 5% do Fundeb, algo já rechaçado pelo parlamento para financiar o Renda Cidadã. Eu vejo o governo soltando ou estimulando que se soltem balões de ensaio, pressionado pelo calendário e usando muito habilmente o calendário, porque você falou aí da agenda eleitoral, né? O que é depois da eleição? A eleição, o primeiro turno é em 15 de novembro, o segundo turno no final de novembro, acabou o ano depois disso, né? Alguém imaginar que nós vamos entrar em dezembro discutindo maneiras de financiar o Renda Cidadã, e com a pressão adicional, para além do calendário eleitoral, Iana, Arthur, Murilo, a pressão de que o auxílio emergencial, que é a demanda por sua perenização, o que sustenta o Renda Cidadã, o fato de que o auxílio emergencial acaba em dezembro. Todas essas circunstâncias e esse tempo apertado me parecem estar sendo usados pelo governo para estimular mesmo um impasse que nos fará ver, não sendo o governo proponente, porque sem coragem para propor o debate, ver o parlamento diante do impasse, diante da impossibilidade de encontrar meios para financiar esse programa Renda Cidadã, o parlamento propondo a revisão do teto de gastos. Eu acho que isso é algo que a gente pode esperar. E aí o parlamento propõe a revisão do teto de gastos, é o que o governo quer, mas não quer botar na frente, segundo a minha visão, essa ideia. O parlamento propõe o teto de gastos, resolve a vida do governo e da reeleição de Jair Bolsonaro, porque resolve o problema do Renda Cidadã, e o ônus de atentar contra essa importante política fiscal cabendo ao parlamento, e a glória, os louros, mais uma vez, sendo colhidos pelo governo Bolsonaro. Eu acho que esse cenário, com adaptações, e a parte, o teatro que eu faço aqui, faz parte do show, mas acho que esse cenário tende a se apresentar para nós um pouco mais adiante. Desculpa por me estender. Murilo, perfeito, por favor, Murilo. Iana, Arthur, obrigado pelo convite. Andreasa, sempre é um prazer, uma delícia, um privilégio compartilhar com você o debate político. Você é uma das cabeças brilhantes, jovens, que se interessam e sabem muito de política, e isso é muito auspicioso para o futuro do Brasil. É muito bom ter vozes, e a sua voz
comentando a política. Isso é muito bom para a própria nação. Bom, eu queria ser um pouco mais pragmático e menos analítico em relação, ou menos crítico em relação ao governo. O fato real é que o Bolsonaro ficou preso na armadilha do sucesso do auxílio emergencial. Esse é o ponto número 1. É uma doce armadilha, porque essa armadilha propiciou uma popularidade extraordinária. Ele tem 70% de aprovação. A imprensa insiste em dizer que é 29%, 30% ou 40%, mas a gente tem que considerar, como eu sempre digo, que o regular é aprovação. Ninguém leva pau na faculdade por ter um desempenho regular. Eu digo que regular é como simpatia, quase amor. Então, o Bolsonaro tem uma aprovação muito grande. Ora, ele, evidente, sabe que essa aprovação, e a gente já identificou isso lá em final de abril, e final de março, início de abril, até escrevíamos sobre isso, de que ele estava mudando a pele, trocando de eleitor, mas ele agregou o eleitor. Ele não perdeu tantos eleitores assim, mas ele agregou os eleitores. Então, isto posto, fica claro que tanto o sucesso obtido, isso é a forma pragmática de ver, quanto a conjuntura da pandemia, que traz ainda imensas dúvidas com relação ao futuro econômico do país, preocupam o Bolsonaro. Por quê? Ele tinha um mapa. O mapa dele era fazer o jogo duro, aprovar as reformas nos 2 primeiros anos, avançar com privatização, parceria público-privadas e a política monetária ampliando o crédito para que os últimos 2 anos do governo fossem anos de um grande crescimento econômico que queriam consagrá-lo presidente da República. Esse foi o mapa que ele desenhou junto com o Paulo Guedes quando tomaram posse. A pandemia veio e estragou isso tudo. O auxílio emergencial, como solução paliativa, funcionou muito bem. O desafio é o que fazer agora. Qual é o desmame desse auxílio emergencial? Eu não me preocupo muito com as fontes de recurso. A fonte de recurso, ela pode ser criada, especialmente via aumento de impostos. Tem um aí que está rolando na área, que é a tributação sobre dividendos. Isso aí passa no Congresso com facilidade, mas com razoável facilidade. Até o aumento da CSSL, Contribuição Social sobre o Lucro, dos bancos, também poderia financiar um pedaço desse negócio aí. E isso também, no Congresso, não ia ter nenhuma dificuldade se houver um consenso em torno disso aí. A questão é que o teto de gasto limita o uso de recursos para financiar o programa. Então, você tem um dilema, ou um trilema, vamos dizer assim. Você tem ou faz com o teto, ou flexibiliza o teto, ou fura o teto. São 3 opções. Na minha opinião, eles hoje buscam fazer o Renda Cidadã com o teto, porque eles sabem da reação dramática do mercado, curva de juros, câmbio, alguma dificuldade em financiamento e rolagem da dívida interna, que aumentou um pouco. Enfim, todos esses sinais chegaram em Brasília, em especial junto ao Rodrigo Maia, junto ao Alcolumbre, as lideranças mais esclarecidas e, obviamente, abastecidas de informação do Banco Central e da equipe econômica. Então, o Márcio Bittar está no dilema de viabilizar essa renda cidadã, nem tanto pela questão do recurso, mas sim como contornar o problema do teto. E, na minha opinião, eles têm, talvez, 3 caminhos a adotar. Um caminho seria o melhor de todos, o virtuoso, seria trabalhar na PEC do Pacto Federativo e PEC emergencial, que vão ser fundidas, numa ampla desoneração, quer dizer, tirar aqueles gatilhos, aqueles carimbos do orçamento que são estabelecidos pela Constituição e empoderar o Congresso Nacional para decidir o que fazer com o orçamento, e aí, então, o Congresso poderia decidir que verbas X, Y, Z iriam para o programa social, o Renda Cidadã, ou o nome que fosse. Então, esse seria um caminho virtuoso, porque você resolveria um problema crônico, né, da história fiscal do Brasil, que são as vinculações orçamentárias. A segunda solução
é uma solução intermediária que viria trazer uma interpretação sobre o teto, onde se excluiria alguns gastos de natureza social. Isso aí seria, obviamente, uma forçação de barra, provavelmente teria que ter um aval prévio do TCU ou do STF para dizer, olha, o teto existe, mas não se aplica a esse tipo de despesa aqui, que seria, por exemplo, os programas emergenciais, de caráter emergencial, de auxílio social. Bom, essa seria uma segunda opção. E a terceira opção seria uma opção mais rude, né? Mais roots, que seria basicamente dizer assim, olha, a pandemia continua, os efeitos continuam, vamos prorrogar o estado de calamidade e vamos aprovar uma nova emenda de orçamento de guerra 2, onde a gente vai prever ali fontes de recurso e fontes de destinação que não se misturam com o teto de gastos do orçamento tradicional. Isso seria uma outra forma de tratar o problema. Eu estou, obviamente, sem entrar no mérito do jogo político, dizendo o que tem na mesa. Com relação ao financiamento, eu já disse, tem aumento de impostos, é o caminho natural, não é? E corte de despesas. O corte de despesas seria a solução número 1, naquela que viria junto com a desoneração, que seria a mais fácil de fazer. Provavelmente, depois do quadro eleitoral, é possível sim aprovar, viu, Andreasa? Apesar do tempo curto, o ano acabou, mas a dinâmica de tempo de Brasília ela mudou muito. Ela mudou tanto antes da pandemia, ela mudou porque as redes sociais encurtaram as campanhas foram encurtadas, então não existe mais aquele semestre morto. Quando eu cheguei em Brasília em 81, em 82, teve uma eleição para governadores e deputados, né? E então sim, o Congresso ficou parado, né? Eram 6 meses, eu andava ali pelo tapete verde, o tapete azul, era tudo vazio, não tinha ninguém, não tinha debate. De vez em quando fazia um esforço concentrado, era a palavra que se usava, para uma sessão por mês que votava 200 projetos de lei, votava os vetos dando xizinho no papel. Essa história de que morreu o semestre eleitoral, ela perdeu um pouco de significado hoje. Tanto é também que o número de deputados concorrendo não é baixo hoje, é menos do que o tradicional. Então, eu não vejo aí o problema de agenda, o problema é de consenso. Se eles baterem o martelo numa fórmula, eles votam em 2 ou 3 semanas no Senado ou na Câmara e mais 2 ou 3 semanas na outra casa. E, se for o caso, tiver que segurar o orçamento e joga o orçamento para janeiro, e, com isso, espera a votação dessa PEC para ela ser concluída e dar base ao novo orçamento, também isso pode acontecer. É evidente que isso tudo é uma questão de coordenação política. Maioria existe. A oposição ferrenha ao governo ela é muito pequena e não tem narrativa. Ela se prende hoje a falar da questão da rachadinha, de falar do jeito que escolheu o Cássio e do jeito que o Bolsonaro falou. Quer dizer, é uma agenda absolutamente irrelevante dentro do processo de formulação política. Então, se houver uma solução, um consenso para uma solução, ela vai poder ser implementada. Qual é o marco disso aí? Nós temos 3 dimensões. Temos o mercado, que é, de longe, o vetor mais importante de influência na formulação da solução, o teto de gastos e a necessidade do programa. A necessidade do programa está claro. O Andreasa foi muito claro em dizer vai ter que ser feito, e o presidente não quer rifar essa popularidade a troco de nada. Ele vai dar uma satisfação. O teto de gastos é uma questão importante e o mercado também. Então, o que a gente vai ver aí nas próximas semanas é o Márcio Bittar construir essa solução. Essa solução da desoneração, ela, obviamente, não é indolor, porque na medida que você quebra você quebra a desoneração, você vai desagradar amplos setores da burocracia brasileira que sempre gostaram de meu din-din está garantido aqui porque a Constituição estabeleceu. Quando isso deixar de ser, o debate orçamentário passará a ser de verdade no Brasil.
porque cada um vai lá ter que lutar pelo seu mirréu, lá, pelo seu real, né? E se ele perder a disputa, ele fica sem verba, ou fica com a verba para apenas sobreviver. Então, este debate não é fácil, mas talvez seja o grande dilema ou o grande desafio que o governo e o Congresso poderão enfrentar. Se o Congresso entender que a desoneração significa, como significa de verdade, o empoderamento do Congresso, transformar o Congresso realmente na casa que define as prioridades do país, isso vai ser feito. E vai ser feito ainda este ano de forma a viabilizar a renda cidadã. Obrigado. Perfeito. Deixa eu só pegar um gancho no que você falou, Murilo. Você chegou a mencionar, né, que uma das alternativas é a reformulação de programas sociais, como o abono salarial, né? E até o noticiário dessa semana falou que essa alternativa continua na mesa de discussões como sendo uma solução para financiar o programa Renda Cidadã. Como você bem colocou, seria uma boa alternativa, né, uma vez que se cortaria gastos para abrir espaço no orçamento para o novo programa, mas ela já foi publicamente descartada pelo presidente Bolsonaro. Então, eu queria saber se na visão de você, na sua visão, existe a possibilidade do presidente voltar atrás nesse ponto, nesse de reformulação de alguns programas sociais, voltar atrás depois de ter visto a reação aí negativa dos mercados a soluções heterodoxas, e porque provavelmente assim, vai ser difícil se chegar a alguma outra solução que seja positiva. Então, você vê a possibilidade dele voltar atrás e aceitar essa em específico aí de reformulação dos programas sociais? Andreasa, você primeiro, depois vai eu. Falei muito agora. Iana, obrigado, Murilo. Iana, eu acho que sim, tá? E talvez uma das razões porque ele empurre a fonte financiadora do programa, a discussão mesmo de como dar carne para um programa que virá, seja a existência da eleição, tratar disso, nesse momento, é dar combustível para os seus adversários, né, em campanha eleitoral. Então, eu acho possível, e seria uma forma... É claro que nós estamos falando aqui de pouco dinheiro, do teto de gastos pressionando, de muita despesa. Esse remanejamento ou corte significa remanejar, tirar de alguém, ou cortar, tirar de alguém. Essa questão dos programas sociais, da otimização dos programas sociais que nós temos hoje, como mecanismo para financiar o novo Bolsa Família, o Renda Cidadã, por outro lado, uma armadilha que o próprio presidente se impôs, quando ele construiu aquela frase politicamente brilhante, se referindo a essa ideia, quando ele falou brilhantemente, é uma aula de comunicação, é uma aula de como falar para o seu eleitorado, o eleitorado que ele ganhou durante a pandemia, o que ele consolidou durante a pandemia, quando ele falou: não posso tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Essa frase é brilhante, mas significa uma armadilha para ele adiante. Talvez ele ganhe tempo também, né? Apostando em algum grau de esquecimento para reencaixar ou aceitar essa possibilidade de mexer, por exemplo, no abono salarial. Foi em função disso que ele reagiu naquela ocasião, depois da eleição, já com a pressão eleitoral baixa, reencaixar isso. O governo tem feito isso, tentado encaixar alternativas, diante da reação da sociedade, da imprensa, mesmo do parlamento, recua, mas recua mais ou menos, né, porque os assuntos continuam circulando. Isso aconteceu no caso do Fundeb, né? O Fundeb, quando houve a votação do novo Fundeb no parlamento, a ideia de ampliá-lo usando 5% dos recursos para custear o Renda Cidadã foi publicamente rechaçado com veemência pelo parlamento. E agora, um mês depois,
o gatilho Fundeb voltou à discussão, né? Então, o governo não está errado em fazer isso, tá? Isso é do jogo da política. O governo vai testando, apresentando as embocaduras que não serviam antes, às vezes encaixam um pouco mais adiante. É o caso da nova CPMF também. No ano passado, há um ano, mais de um ano, o Marco Sintra, desculpa a expressão, foi para o saco por propor e defender, e não fazia isso sem o aval do seu chefe, do ministro Paulo Guedes, por defender esse imposto. Né? Foi dinamitado, especificamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia liderou o enterro desse imposto naquela ocasião, e também do Marco Sintra, do governo, né? E agora, um ano depois, o mesmo projeto apareceu. E devo dizer, Iana, ele apareceu já amaciado. Né? Você testou mercados lá atrás, testou reações lá atrás, não deu certo naquela ocasião, mas colocou no debate, plantou aquela ideia, o tempo vai passando, os impasses vão surgindo, você precisa de fontes arrecadadoras, a arrecadação está caindo, passa um tempo, você reapresenta aquela mesma ideia. Mas as circunstâncias mudaram, o Brasil mudou, naquela ocasião não havia pandemia, agora há uma necessidade de recursos adicionais. Eu não me surpreenderei, né, se a nova CPMF, mesmo projeto, vem agora a ser a reforma tributária do governo Bolsonaro, e lamba. Né? Não me surpreenderei, para a gente entender como as coisas vão e vêm, e como na política a embocadura muda em função das circunstâncias. Então, sim, eu acho que uma das possibilidades, doloroso, né, porque associada a essa frase do presidente, mas uma das fontes financiadoras aí, remanejando o que já está previsto para bancar o Renda Cidadã, pode ser sim uma parte, porque não resolve a demanda total, né, do valor, pode ser sim o rearranjo desses programas sociais, a otimização, é a palavra que eles estão usando no governo, desses programas sociais. Iana, eu não vejo nenhum problema do Bolsonaro topar um reempacotamento dos programas. A questão é o seguinte, a questão que realmente importa para ele é ampliar o programa, criar o Renda Cidadã. Se o Renda Cidadã será apenas um programa em acréscimo aos que já existem, seguro-defesa, abono salarial, Bolsa Família, ou se vai virar tudo um grande pacote com um novo nome. Nesse caso, ele vai dizer assim, vão dizer para ele, presidente, nós não estamos tirando dos pobres e dando para os paupérrimos, nós também estamos dando para os paupérrimos. O cara que recebe o seguro-defesa, que é o pescador, ele vai continuar a receber o seguro-defesa. Ele vai receber dentro da rúbrica seguro-defesa nesse pacotão que se chama Renda Cidadã. Então, voltar atrás não é um problema, até mesmo porque no Brasil a opinião pública, que seria a imprensa, que poderia expor essas contradições e tenta, aliás, diariamente faz isso, ela é inconsequente, não tem nenhuma consequência. Por exemplo, o Bolsonaro é martelado todo dia e a popularidade dele cresce. Então, obviamente, há um fato de que as narrativas da opinião pública caem no vazio. Então, para ele voltar atrás, desde que ele tenha uma boa narrativa, tudo no Brasil, Iana, uma questão de narrativa. Se ele disser, olha, gente, criei um novo programa, não quebrei o teto, e tem dinheiro aqui porque eu vou aumentar o imposto dos ricos lá, dos dividendos, vou botar na conta também dos bancos, que precisam pagar um pouco, ganharam muito dinheiro aí, enfim, isso vai passar. E é a questão que se coloca. Então, eu não vejo isso como um óbice. O grande óbice hoje é como fazer. Como fazer sem destruir o teto de gastos. Ou como fazer destruindo um pouquinho o teto de gastos. O episódio do precatório, ele foi supervalorizado pelo mercado. Ele foi supervalorizado. Aquilo nunca foi, de verdade, uma proposta. Aquilo foi uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque tradicionalmente, como dizem, os governadores e prefeitos vivem dando calote nos precatórios, vivem atrasando os precatórios. Então, isso é uma realidade nacional. 2, houve um aumento brutal do pagamento de precatórios este ano. Pulou, acho que de 13 bilhões para 50 bilhões. Isso acendeu o alerta
na equipe econômica. Então, opa, peraí. Então, se a gente paralisar ou diminuir o ritmo de pagamentos aqui pela metade, a gente abre 25 bilhões por exemplo, teoricamente, de espaço para gastar no Renda Cidadão. Então, essa questão ela foi um pensamento que se falou alto e que, obviamente, caiu muito mal no mercado e também criou esse pânico todo. Agora, tudo está posto na mesa, mas o que importa é o seguinte, isso é como um buffet, aquilo que você é obrigado a comer todas as comidas. Tem comida boa, comida ruim, comida mais ou menos, comida muito apimentada, outras sem sal, e esse vai ser o pacotão que vai ser colocado na frente do presidente, e ele vai dizer, tá bom, ó, vai o bife, vai o filé aqui, a batata frita, a farofa não entra, o arroz entra, e em conjunto com o Congresso, porque é fundamental entender hoje que a política econômica ela é feita em parceria com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje tem uma palavra decisiva na política econômica. Haja visto esses vetos em que o governo perdeu e, obviamente, aí hoje mesmo o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, disse que se o veto da desoneração for posto em votação, ele será derrubado. Ele disse isso. Então, claramente, se coloca uma situação onde o Congresso diz, governo, mantenha a desoneração da folha. Isso não é política econômica, não é? Então, o mercado tem que ter essa visão de que o Brasil não tem, a equipe econômica não tem mais autonomia. Hoje eu até conversava com o Luiz Fernando Figueiredo, que vocês todos conhecem, eu dizia, Luiz, aquela equipe econômica que você participou, e você participou de duas equipes econômicas importantes, a do Fernando Henrique e a do Lula, tinha uma autonomia na formulação da política econômica que não existe mais hoje. Desde que o Eduardo Cunha conseguiu aprovar o caráter impositivo das emendas dos parlamentares, e no ano passado o Alcolumbre e o Maia ampliaram esse caráter impositivo para as emendas de bancadas, a autonomia, a intromissão, vamos dizer, a influência do Congresso em relação às decisões econômicas aumentou muito. É aquilo que o Aguinaldo Ribeiro diz do reencontro do Congresso com as suas prerrogativas. E isso vai gerar muita tensão. É evidente que vai gerar muita tensão. Quer dizer, não dá para terceirizar a preocupação com a política econômica para a equipe econômica apenas. Vai ter que ter a sociedade, o mercado, o sistema econômico se manifestar para que o Congresso, como árbitro dessa situação, termine colocando uma solução que seja razoável para todos. Né? Murilo, eu vou pegar esse seu gancho no final aí, até tinha uma pergunta preparada mais ou menos envolvendo esse assunto. Envolvendo agora um agente aí que a gente acabou falando um pouco dele, a gente falou mais do Bolsonaro, sobre o poder que o Paulo Guedes tem agora, né? Ele foi ali, quando teve a eleição, ele era o super-ministro, né? Conseguiu aglutinar vários ministérios, né, embaixo ali da economia. E hoje, né, a grande preocupação do mercado é entender um pouco mais como que está o Paulo Guedes perante aí em termos de força e influência dentro do governo, né? E aí ontem a gente teve ali aquele evento bem específico, né, que você até colocou lá nas suas redes sociais como o Gastropolitics, né, até que se puder falar um pouquinho mais sobre isso. E teve vários agentes ali importantes, né, até a participação do Calheiros, Cátia Abreu, foi na casa ali dos ministros do TCU, né? Qual que foi a importância daquele evento? E como é que está a posição agora do Paulo Guedes? Para a gente que no mercado é bastante importante, porque ele acaba sendo ali um grande farol, né, do que está acontecendo aí em termos de cabeça de governo, né? Sobretudo nessa questão fiscal, né? Então a gente pode entender que ele tem ainda esse bastante poder. Você comentou agora que a equipe econômica, de uma forma geral, há algum tempo já tem perdido sua força, assim, porque o Congresso tem participado muito mais. Mas pensando especificamente aqui, Paulo Guedes em relação ao Paulo Guedes do passado, ali, ou do ano passado, enfim, como é que você tem essa visão, né? Sobretudo à luz do que aconteceu ontem, né? Olha, quando o governo abriu mão de ter um presidencialismo em coalizão no primeiro ano, né, ele abriu poder para o Congresso decidir temas importantes como a própria política econômica. Isso ficou claro quando o Congresso aprovou a emenda constitucional transformando em caráter impositivo as emendas de bancadas, né, ou seja, no orçamento. Ou seja, então a emenda da bancada do Rio de Janeiro ela é obrigatoriamente executada.
Antes, era só a emenda dos parlamentares, que foi um grande avanço, porque quando isso foi feito, o governo perdeu o instrumento de barganha política com o Congresso. Porque você, deputado Arthur Mota, apresentou uma emenda para fazer uma ponte no Rio Tietê. A emenda foi aprovada no orçamento e está lá. Só que ela não tem caráter impositivo. Aí o que acontece? Aí você fica pressionando o governo para o governo liberar a verba para a sua emenda. Aí o governo diz: Arthur, legal, eu vou liberar, mas você está votando contra a gente. Poxa, você tem que votar a favor. Vai ter uma votação importante, se você não votar, eu não vou liberar. E assim funcionou até a mudança de regras. Com isso, o que aconteceu? O Congresso passa a ter autonomia, porque quando o governo libera emenda dinheiro para as emendas, ele libera para todo mundo, ele é obrigado a liberar para a oposição, para os independentes, para o centrão, para os bolsonaristas, todo mundo recebe. Não tem mais esse negócio de dizer você recebe e você não. Então, isso deu ao Congresso uma autonomia muito grande. Então, a equipe econômica, estruturalmente, perde poder por isso. O Paulo Guedes, ele sofre com esse fato de não ter base política. Tanto é que, recentemente, se você olhar os discursos dele nas últimas 3 semanas, ele fala o tempo todo que agora eu tenho articulação política, agora eu tenho articulação política, agora eu tenho base política, né? Porque ele não tinha. Porque dependia dele ficar conversando com o Maia e de concordar e tinha atritos. Então, o fato central é que, obviamente, uma base política mais sólida vai dar ao governo um certo conforto na condução dos temas econômicos. No entanto, por essa evolução cultural do Congresso dos últimos tempos, o poder está compartilhado. Paulo Guedes, ele continua forte dentro do governo, mas dentro do próprio governo há uma certa, não é uma crítica, mas dizendo, olha, o Paulo tem uma narrativa muito poderosa, mas a gente precisa ver os resultados. Né? E os bons resultados da economia, da recuperação econômica, que já são visíveis para alguns, não chegam a Brasília com a intensidade que poderiam chegar. Então, eu digo que o Paulo Guedes está forte, ainda é forte. Esse almoço, esse jantar de ontem, reforçou o poder dele, porque ele reabre esse entendimento com o Rodrigo Maia, e as testemunhas do evento com quem eu conversei, foi um evento muito sincero da parte de ambos, então isso, pelo menos, desanuvia um pouco o ambiente, mas não tira o desafio do Congresso da equipe econômica buscar consenso. Depois eu falo da gastropolitics. Vamos ouvir o Andreasa. Arthur, eu nunca discordo do Murilo, tá? Mas eu vou discordar aqui agora, pedindo vênia ao mestre. Eu tenho a impressão, e vou ser muito franco aqui na expressão, eu tenho a impressão de que o Paulo Guedes já era. De que ele já era, e de que, no entanto, ele fica. Porque ele é importante para o presidente Jair Bolsonaro. E eu entendo a ideia de força. Ele é uma imagem forte. Ele é um símbolo forte. Ele ainda é uma âncora de confiança, de segurança, por exemplo, para o mercado. Ele é. Mas ele... E o Murilo tem razão quando fala no delay de percepção de entrega em Brasília. Mas o fato é que em Brasília que as decisões são tomadas sobre o futuro do ministro da Economia, e a percepção... veja, eu estou no Rio de Janeiro, não estou em Brasília, mas é claro que eu converso com agentes que estão em Brasília, menos do que o Murilo, mas eu converso. A percepção que eu colho é de que há uma ideia, inclusive no governo. É claro que onde tem poder, há disputa por esse poder. É normal que dentro de um governo haja grupos diferentes disputando influência. Mas uma das razões por que o grupo que eu chamo de Rogério Marinho e seus Tarcísios ascendeu, deriva da percepção de que Paulo Guedes
veste a camisa, de que é trabalhador, de que tem compromisso com o governo, de que é fiel ao presidente da República, mas de que entrega pouco, né? De que, como gestor público, o Paulo Guedes, eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, pessoalmente. O Paulo Guedes é um homem brilhante, uma cabeça brilhante. A capacidade de análise macro do ministro Guedes é extraordinária. E é um papo incrível, quer dizer, não é papo, né, porque só ele fala, mas é uma palestra incrível estar com Guedes. Porém, como administrador, como formulador de políticas públicas e como viabilizador de políticas públicas, ele falha. E o Murilo sabe bem disso, os ministros da Fazenda, da Economia mais bem-sucedidos da nossa história, e especificamente do período de redemocratização do Brasil, eram agentes políticos notáveis, passavam a maior parte dos seus tempos dedicados a fazer política e a conversar com os agentes políticos e a convencer os agentes políticos. O Fernando Henrique nem se fala, mas a gente pode citar o Pedro Malan, pode citar o Henrique Meirelles recentemente, e já havia no período Meirelles essas condições, algumas delas, que o Murilo descreveu, pós-Eduardo Cunha, né, relativamente ao orçamento, né, e a parcela impositiva desse orçamento. Então, eu acho que Guedes teve muitas oportunidades, ele recebeu, sem experiência de gestor público, uma armadilha de gerir um ministério muito grande, um ministério em que foram fundidas muitas pastas, não é uma operação simples, tudo quanto está contido ali, para alguém que não tem experiência de gestão. Acho que ele foi atrapalhado por essa ideia de superministro. Muitas dificuldades de negociação política, eu vi esse evento de ontem, em que, de fato, ele foi prestigiado, mas é um sinal eloquente o fato de toda semana o Paulo Guedes ter de ser prestigiado. Toda semana as forças políticas de Brasília, umas ou outras, se concertam e se reúnem para dizer, olha, o ministro está muito forte, o ministro está prestigiado. Mas nós vimos recentemente, e é importante, foi supervalorizado, mas é importante, aquele episódio em que ele foi, entre aspas, removido do púlpito, né, da entrevista pelo ministro Ramos e pelo líder, muito competente, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. É claro que aquilo ali foi exagerado pela imprensa e mereceu uma super dimensão, mas ali nós tínhamos mais um processo, segundo a minha visão, muito objetivamente, de esvaziamento político do ministro. Né? O ministro Guedes tem muito pouco espaço hoje dentro do governo para trânsito político. E quem cresce com trânsito político, e quem entrega para o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro quer resultado, e é legítimo, ele está em campanha eleitoral, quem entrega é o Rogério Marinho, quem entrega é o Tarcísio de Freitas. Né? O presidente, confrontado com essas agendas e com essas visões de mundo, ele só tem alegria. Vai uma vez para o Nordeste, lá aperta o botão, jorra água, a galera grita mito, ele bota o chapéu. Pô, isso é alegria do cara, é de qualquer político, não é só do Jair Bolsonaro. Aí ele volta para Brasília e está lá o Guedes. Pô, renda cidadã, teto de gastos, a coisa não anda, a percepção de que a coisa não anda. Então, tem um desgaste, né? Tem um desgaste. Agora, nesse equilíbrio aí, Ana, o Guedes vai ficando, porque ele é útil, ele é um trabalhador, ele ainda é, na balança, uma presença positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, para concluir, se nós fizermos, isso é fácil, se nós fizermos um exame hoje entre os nossos amigos do mercado financeiro sobre a importância do Guedes como ministro da Economia, tanto mais se nós apresentarmos outros nomes, né, como para o lugar de ministro da Economia, os nossos amigos vão chorar meia hora. No minuto 31, já vida que segue, bola para frente. Isso não era assim há um ano. Há um ano isso não era assim. Então, o ministro Guedes não é fraco, mas, a meu ver, ele, repito, tem que repetir, para mim, já era sendo questão de tempo. Ele disse, aliás,
flexibilizando as suas amarras, né, de manutenção, que é óbvio que a agenda dele foi muito prejudicada pela pandemia, tá? A pandemia prejudicou a agenda de reformas do Guedes, obviamente, né? Mas o Brasil não estava bem antes, né? O Brasil não estava explodindo antes, e não estava fácil encaixar a reforma antes da pandemia. A reforma administrativa não andou antes da pandemia. Tinha tudo para andar, tudo encaixado, inclusive combinado com o parlamento. O ponto aqui da minha conclusão é que, flexibilizando as suas amarras de permanência, o ministro Guedes disse que a última fronteira dele seria o teto de gastos, né? Enquanto houver teto de gastos, haverá Paulo Guedes. E quem segura o teto de gastos hoje é o Rodrigo Maia, curiosamente. Então, talvez o Guedes tenha de ser especialmente grato ao Maia, talvez tenha até agradecido ontem, por isso que eu considero uma sobrevida. Desculpa as ironiazinhas, mas aqui é do jogo. Eu sei que o Murilo aprecia. Claro. Perfeito. Obrigada, Andreasa. Vamos caminhar, então, para a nossa última pergunta aqui. Sobre a agenda, vou perguntar sobre a PEC emergencial, parte dos gatilhos e a tributária. Em relação à emergencial, a gente sabe que o núcleo da PEC emergencial os gatilhos para corte de despesas, né, que, se aprovados, acho que seria uma sinalização bastante positiva para o mercado, uma vez que contribuiriam para o governo cumprir o teto de gastos nos próximos anos. Mas a preocupação que o mercado tem hoje é se essa parte dos gatilhos, além, né, da preocupação aí em relação às fontes de financiamento, que é bastante relevante, se essa parte dos gatilhos deve avançar de fato no Congresso, né, porque em função da pressa que os parlamentares vão ter e o governo também em aprovar o programa, é possível que essa parte de aumento de gastos aí seja aprovada e a parte dos gatilhos que passaria uma mensagem positiva para o mercado fique pelo caminho. Então, gostaria de saber de vocês a visão em relação à possibilidade de avanço desses gatilhos dentro da PEC. E em relação à tributária, também, assim, vou tentar ser bem breve, na avaliação de vocês, é provável que a reforma tributária avance ainda esse ano? E quando eu falo em avanço, eu não estou falando de avançar em plenário, né? Eu estou falando de avanço nas comissões. E em 2021, vocês acreditam ser provável aí a aprovação de alguma reforma tributária? Tá bom, eu vou ser breve. Por favor, Murilo. Primeiro, a reforma tributária esse ano deve avançar muito pouco. Acho que não acredito que tenha avanços muito relevantes, pelo fato central de que os governadores querem um fundo de 400 bilhões para compensar as perdas com o IVA, né? E o governo não quer dar esse fundo. Então, enquanto não se encontrar essa solução, a reforma fica meio travada, porque a reforma é meio como o banco imobiliário, tem que ter um banqueiro ali que fica com dinheiro e que vai arbitrando as relações entre os jogadores, os que quebram aí, financia, troca propriedade por dinheiro, enfim, vocês sabem um banco imobiliário como funciona. Então, não é uma questão trivial. Enquanto não tiver claro qual é o papel do Congresso, do governo, e a gente olha que o governo quer uma reforma de lei para poder vetar, se for o caso, e o Congresso quer uma reforma constitucional que não precisa de veto presidencial, ela é promulgada e vira lei, vira mandamento constitucional, independente da vontade do presidente da República. Então, o Congresso entende que reforma tributária é uma autonomia dele, ele vai fazer do jeito que ele quiser, e o governo vai andar aí meio a reboque dessa história. Como não tem capital político para impor, nem capital de dinheiro para impor uma solução, eu acho que a reforma fica para o ano que vem. Com relação a essa questão, como eu disse, eu volto ao que eu falei, a gente tem 3 alternativas, faz o renda com o teto, flexibiliza o teto ou fura o teto. A tendência é que há um certo temor do mercado, porque na semana passada, acho que o presidente Roberto Campos, do Banco Central, foi ao Bolsonaro conversar sobre os índices econômicos e o temor causado pelo debate sobre o teto de gastos, e ele viu, então, que isso realmente pode ser um problemão para ele daqui a 1 ano, 2 anos. Então, eu não sei como eles vão fazer,
né? Mas eu tenho certeza de que há uma preocupação com o que o mercado entende, não com a opinião do mercado, mas com as consequências do que o mercado pode fazer. Isso é realmente importante. Na hora que você vê, por exemplo, um operador importante do mercado dizer que existe alguma resistência a financiar a dívida interna brasileira, ou que o juro está subindo muito para esse financiamento, isso é um sinal de alerta. Então, o governo vai dizer para o Congresso, dizer, olha, gente, nós temos que ter responsabilidade, senão isso aí fica realmente um problemão. Eu, como disse, conversei com pessoas que participaram do evento ontem, e todos foram muito cientes da responsabilidade do Congresso em relação à questão. E, inclusive, alguns chegaram a dizer para mim que, se houver um movimento de furar o teto, isso pode ter até repercussões no judiciário. Ou seja, não é trivial dizer, vamos furar o teto, furou. Não, isso pode levar a um debate judicial importante, que pode paralisar as decisões relacionadas a esse fura-teto, enfim. Então, hoje, nós não temos no Brasil, para o bem e para o mal, uma sociedade polarizada. Não é? A nossa sociedade é multipolarizada, é muita gente com poder de influência, e, nesse caso, o mercado tem uma voz forte, e vejo que o Congresso tem um quê de responsabilidade. E, para falar bem do Congresso, é bom lembrar que esse Congresso aí, que é tão esculhambado diariamente por todos, é o Congresso que, desde 2016, fez o melhor e maior ciclo de reformas que um país, vamos dizer, democrático tenha feito na sua história. Sem uma bomba nuclear, sem guerra mundial, sem ditadura. Fizemos uma reforma da Previdência, fizemos uma reforma parcial da legislação trabalhista. Todos avanços muito importantes que foram feitos pelo Congresso. Eu não vejo o Congresso agindo de forma completamente irresponsável. Então, se tiver que fazer um Renda Brasil ou Renda Cidadão, ou prorrogar o auxílio emergencial, vamos imaginar, eles desistem do Renda Cidadão, mas, olha, vamos fazer um auxílio emergencial por mais 6 meses, em vez de ser 300, vai ser 150. Eles vão achar um jeito de fazer isso da melhor forma possível, porque eles sabem que o escrutínio do mercado é muito intenso e muito importante. Complementar, Andreasa? Só um parênteses, mas estender o pagamento do auxílio emergencial aí por mais 6 meses em 2021 seria... Não, é quase impossível, eu estou dizendo que... Não, seria negativo, para o mercado receberia isso. Exato. Enfim, mas eu digo que qualquer decisão que seja tomada terá uma importante avaliação do que o mercado vai achar. E, olha, com relação ao que o Andreasa falou do Guedes, eu concordo inteiramente. Ele tem toda a razão. Eu talvez tenha sido mais discreto nas tintas, mas eu vejo que ele fez uma avaliação correta. Realmente, há essa percepção, e que o Paulo não consegue capitalizar adequadamente as boas coisas que ele fez, porque ele se envolve numa polêmica muito intensa. E essa polêmica muito intensa termina lançando uma sombra sobre as realizações dele e gerando esse tipo de situação. Ele não entrega, ou não entrega tanto quanto fala. O fato também que o Andreasa falou é verdade. O Bolsonaro fica muito feliz de toda semana ele viajar, chegar num lugar, ser tratado como mito, né, inaugurar obras e mostrar um governo que faz coisas. E quem está fazendo isso é o Rogério Marinho e o Tarcísio. Então, essas duas coisas têm muita importância para o Bolsonaro. Ana, para concluir, desde já agradecendo a presença de quem nos assiste, o convite e a companhia do Murilo, que eu não vejo faz tempo, espero revê-lo em breve. O seguinte... Lá no Caruso, fumando um charutinho. Isso, por favor. Você sabe que o charuto espanta o corona, né? Está cientificamente comprovado isso. Então, só ficar dentro do Caruso ali, porque não tem chance. Mas é o seguinte, Iana, a minha grande expectativa agora é para o encaminhamento. O Murilo desenhou isso aí agora para a gente, hoje, o encaminhamento da fusão do Pacto Federativo e da PEC emergencial. E o enfrentamento dessas questões dos gatilhos e das desvinculações orçamentárias. Eu acho que isso é algo... Eu tenho muita dificuldade em ver
avanços concretos, reformas sendo concluídas nesse ano ainda. Mas isso é uma agenda que pode andar, e eu acho que é algo que a gente pode e deve esperar que aconteça. Seria, e está na mão não sozinho, mas do senador Márcio Bittar, dar solução para isso, né? Vamos ver que tipo de sinalização ele fará, que marcos ele colocará nesse texto final, como, chamemos assim, fundações para que pouco mais adiante isso acontecerá, né? Espero que com um debate maduro, não como um puxadinho, para que se encontrem os mecanismos de financiar o Renda Cidadã. Virá daí. Reforma tributária, eu já falei mais cedo, a reforma tributária do governo Bolsonaro, por enquanto, é a CPMF. Eu não conheço o projeto. Apresentaram uma fatia muito miúda do que seria uma reforma, quase que jogando para a galera, para dizer, apresentei aqui, mas é muito difícil imaginar que uma proposta como essa do governo, fragmentada, possa prosperar e ser influente no parlamento, porque ninguém vai fiar uma fatia de proposta que não se conhece a totalidade. Então, as chances de reforma tributária no Brasil, certamente não para esse ano, o Murilo já disse, para o ano que vem, depende do entendimento do Congresso, a partir, me parece, daquela mais adiantada proposta que já tramita, uma das que tramita na Câmara, a que está mais avançada, eu acho que é por aí, mas é muito difícil a reforma tributária, muito difícil. Mas, enfim, isso é história para outra conversa. Obrigado. Bom, pessoal, a gente acabou até passando um pouquinho do tempo, mas porque o assunto era super relevante, interessante, daria para a gente ficar até mais horas. A gente entrega com o Ibope alto. Exatamente. Sempre. Exatamente. Enfim, teria N outras pautas ali para a gente colocar, mas fica para uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer mais uma vez, Murilo, Andreasa e Ana, pela participação, pelo tempo de vocês, também para todo mundo aí que está nos assistindo aí por esse tempo. Quem puder aí deixar o like e também se inscrever no canal vai ajudar bastante a gente a continuar com esse trabalho aqui. E a gente se vê na próxima. Então, pessoal, obrigado aí pela participação. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, até a próxima. Tchau. Obrigado.